Então, pessoal, quando vamos falar um pouco sobre pressurização e despressurização da rede de incêndio e por que que isso não é uma prerrogativa do bombeiro civil de imediato. Por quê? Porque se fosse uma função do bombeiro civil, os cursos de formação dariam essa aula completa, né? Então, o que o curso faz? Te dá um conhecimento básico para você atuar no momento de emergência. E mesmo assim, fica faltando muita coisa, porque não fala de válvula setorial, né? Para você fazer a despressurização da rede, você tem uma série de procedimentos, desde o desligamento do quadro de energia, o desligamento da entrada de água, o desligamento das entradas de água para as bombas, né? Eu digo a entrada principal que vem da RTI, que é Reservatório Técnico de Incêndio, que as caixas d'água no caso. Então, quando a água desce da caixa d'água para a tubulação de incêndio, ela tem a pressurização por pressão da própria caixa d'água, mas ela ainda não passou por dentro das bombas de incêndio, né? Então essa tubulação vai vir, vai descer e vai sair para as bombas, né? A joque e as duas principais. Geralmente a padrão é essa, né? Principal é a auxiliar e a joque que faz toda a parte da segurança particular da rede, né? Ela faz as pressurizações mais fracas, né? Porque para entrar as principais teria que ter uma despressurização de rede muito grande, né? Então você tem ali configurações no pressostato, que é uma pecinha, eu não sei como é que configura aquilo, somente a empresa, eu não sei se tem algum equipamento que configura ou se nele mesmo pode configurar, né? Tem que estudar essa parte, por quê? Porque se alguém adentrar dentro da CMI, né? Se a CMI estiver aberta, alguém adentrar, que tipo de coisas podem acontecer ali se uma pessoa mexer, né? Pode acontecer da pessoa mexer lá no escoo da água, né? Quando você vai fazer o escoamento da água para fazer a despressurização da rede, alguém pode mexer ali com as bombas ligadas. E ali vai cair, vai dar aquela queda brusca na rede e ali pode entrar até a bomba principal ali e fazer até um estrago ali, né? Dependendo da condição que está as configurações. Então, não é bom ninguém ter acesso a essa parte da CMI, né? Então, é feito o desligamento do quadro de energia, é feito o fechamento das válvulas e aí vai acontecer o quê? Você vai escoar aquela água. Tem vou falar que é uma torneirinha, né? Que você vai abrindo aos poucos para fazer aquela despressurização de toda a água que está dentro da tubulação de incêndio. Isso é despressurizar a rede. Para repressurizar, já é um outro procedimento, porque você vai deixar as auxiliares desligadas no quadro de energia, vai ligar a água, né? Ela vai tomar conta da tubulação e você vai usar a jockey para fazer a repressurização, né? Vai fechar lá o dreno, a torneirinha que eu falei que escoa água chama-se dreno. Vai fechar o dreno para não continuar escoando e aí você vai ligar a bomba jockey e ela vai fazer o que? Ela é a segurança particular da rede, então ela vai começar a pressurizar a pressurização dessa rede. Porque se eu deixar a auxiliar principal ligada nesse momento, como vai ter muita pressão para ela fazer, vai entrar as bombas principais, né? E ali você pode até, se alguém tiver presente ali, pode até fazer assim, mas só que o certo é a jockey fazer essa pressurização após a tubulação tá já preenchida com água. Se for necessário, né, aí faz a principal entrar, mas eu acho que não há necessidade. Isso daí é o básico de como fazer a despressurização e a repressurização da rede. É o básico, tá? Porque esses procedimentos, eles têm que ser acompanhados pela manutenção. Você pode cometer alguns erros ali, né, e acabar fazendo algum procedimento errado ali e você causar um acidente nos sprints, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado como uma prerrogativa do bombeiro civil.
porque o bombeiro civil chega para trabalhar e o gestor da unidade acredita que ele é responsável pela repressurização da rede, né? E não é uma coisa que se devia fazer a todo momento. O cara da loja quer fechar lá, quer abrir um sprinkler lá para poder descer a tubulação dele, aí vocês têm que desligar a rede lá e despressurizar a rede para ele poder fazer isso. Não, tem as válvulas setoriais, né? E ele na unidade vai fazer essa modificação, que essa modificação tem que ver até na arquitetura, porque o sprinkler ele tem uma arquitetura, né? E tem tolerâncias nesse projeto. Se as pessoas fizerem muitas modificações, pode ser que altere ali a questão, né, da força, né, da água. Mas eu creio que nenhuma alteração seja tão suficiente para poder tirar a força da pressurização, né? Porque ela tem potência para pressurizar bem a rede. Mas dependendo, né, dessas mudanças de arquitetura muito... se exagerarem muito nessa mudança, pode acontecer algum problema. Então o cara lá às vezes está fazendo a unidade e ele faz ali o mezanino, né, que é aquele segundo pavimento, e aí ele precisa descer a tubulação de sprinkler que está lá no alto para a parte de baixo, né? E ali ele faz toda a estrutura, né, e faz a modificação. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai desligar a setorial, né, que vai para a setorial. Cada sprinkler, né, tem a sua setorial. Cada tubulação de sprinkler, que é mais fininha, tem a sua setorial. Por que tem que ter essa válvula setorial? Para fazer o desligamento dela, caso um sprinkler tenha estourado, né, por algum motivo. Às vezes não foi nem por motivo de calor, foi por alguém que deu uma pancada, né, sem querer, estourou lá o agente que detecta, né, que estoura, né, no momento da temperatura. E ali vai fazer o que? O desligamento da setorial e fazer o desenroscamento desse sprinkler para fazer a troca. O problema é que às vezes essa setorial pode estar muitos anos, né? Ela pode estar corroída e ela pode estar dando passagem, pode acontecer. Não sei se é normal, mas, né, tudo é possível. Porque dentro da tubulação de incêndio acontece um processo de micro-organismos, né, que se alimentam de oxigênio, de gás carbônico, que criam bolores dentro da tubulação, né? Então algumas tubulações até começam a ficar ineficientes por isso, porque a água já não consegue chegar. Quando você abre um hidrante, você percebe que sai aquela água muito suja, né? Por quê? Porque a água fica ali pressurizada, mas os micro-organismos, né, eles conseguem continuar vivendo ali. E ainda não existe um material que possa fazer essa destruição desse micro-organismo, né? Então você tem aí redes que precisam ser cortadas e trocadas, né? Aquela tubulação de aço. E quando vai fazer essas trocas, né, tem que desligar lá, despressurizar a rede, né? Tem uma série de cuidados. Cuidados com a energia é bom fazer quando o prédio está vazio, porque você está fazendo uma solda ali e está passando energia numa tubulação de aço. E essa tubulação ela tem aterramentos, né? Ela chega até o final do prédio, ela vai até a garagem. Então tem uma série de cuidados, né? Até porque você está mexendo a energia aqui e, né, a pessoa pode ser eletrocutada em uma parte. Porque às vezes a pessoa está sentada na tubulação, mete a mão, né, dependendo do lugar, se não tiver um controle do fluxo de pessoas, né? Geralmente terraços, acessos a terraços, eles têm que ter câmeras, né, nas entradas deles, e tem que ter informes dizendo que é área exclusiva para funcionários, né? Mas tem lugares que as pessoas adentram. Como a porta de incêndio não pode ficar trancada, que era uma saída de emergência, né, para o alto, tem que ter esses acessos controlados, né? Até porque hoje em dia, você sabe, a pessoa sobe para o terraço, quer tirar uma foto lá, daqui a pouco a pessoa despenca lá de cima, aí de quem é a responsabilidade? Aí vão cobrar do bombeiro. Então tudo cobra do bombeiro. Isso aqui, essa parte de despressurização da rede, você aprende com a manutenção do lugar. Geralmente você não aprende nos cursos, a não ser que você faça um curso disso. Só que isso é uma prerrogativa da manutenção.
Então, tipo assim, o cara vai, você tá no teu trabalho e tal, você sabe fazer? Pô, sei fazer, mas eu prefiro que a manutenção faça e eu vou fazer o acompanhamento. Entende? Porque o que está acontecendo é que estão jogando essas atribuições para cima do bombeiro civil. Sendo que se essa atribuição fosse do bombeiro civil, o curso teria que instruir ele melhor. Teria que ter uma aula exclusiva. E essa aula não é uma aula de poucas horas, né? Porque você vai ter que fazer na prática aquilo, tá? Então, tipo assim, não é uma coisa que você vai lembrar facilmente, se você não anotar. Então, é um procedimento que tem que ser feito, treinado, saber se a pessoa sabe mesmo, porque vai chegar lá, você já viu como é que faz, é uma coisa, você fazer é outra. Então, o problema é esse, chega na hora que o cara está trabalhando, a pessoa sabe de precisar da rede? Sei, o cara não sabe. E ali você faz uma cagada, você chega lá, caramba, eu sei o básico disso aqui, né? Sei o básico. Então, você vê que até para explicar tem uma certa dificuldade. Desligamento quadro de energia, o religamento não pode ser completo, né? Tu vai desligar, tu vai deixar... Porque você tem a válvula das bombas, né? Que tem que ser desligado no momento da despressurização. Você vai desligar a quadro de energia, né? E é simples, é uma torneira que você vai abrir, só que você não vai abrir ela toda. Você tem um procedimento de abrir devagarinho, né? Para não ter efeitos na rede. Então ela vai escoando, 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 e você no manômetro você vai acompanhar. O manômetro você vai ver, desceu para zero, pum, está despressurizado. Depois no ligamento dela, ela vai chegar a mais ou menos os 50, 55, que é o comum das pressurizações do manômetro, né? Rede de incêndio que toda hora a jockey fica entrando para pressurizar, eu já, quando cheguei no trabalho, né, eu falei, cara, falei pro gestor, essa bomba tá sofrendo toda hora, de 10 em 10 minutos a rede despressurizava, né, caía e a jockey entrava. Eu falei, isso vai queimar a bomba ou você vai ter problema esqueci o nome dos disjuntores que tem no quadro de energia, ele tem uns nomes diferenciados. Esqueci o nome mesmo, me falhou, me fugiu aqui. Mas essas peças elas queimam, né? Então quando a bomba está ligada, acende a luzinha, tem toda você tem botão para poder fazer um desligamento rápido, né? Do quadro de energia em caso de emergência, que é um botão de emergência, né? Que sempre eu sempre falo sobre isso. Essas lojas que tem máquina de lavar industrial, elas têm que ter esse botão, porque tem um vídeo na internet que o cara botou a criança dentro da máquina para brincar. Olha a brincadeira do cara. E aí, quando ele fechou a porta, a máquina entrou em lavagem automática e foi um desespero, ninguém conseguia desligar, né? Então tem que ter esse botãozinho do pânico, que você dá uma pancadinha nele e ele desarma um quadro de energia e ali morre aquele maquinário ali, né? Então, nos elevadores, nas escadas rolantes, você tem botões de desligamento, né? Só que os acionamentos da escada rolante, eles têm um acesso muito ruim. Tinha que ser uma haste com o botão ali e uma proteção, né, para as crianças não mexer. E ali tem um aviso, né, para que a pessoa pudesse desligar ali. De repente, esse botão numa parede com uma portinha fechada, né, para você... Porque os seguranças já ficam por ali mesmo observando, né, as coisas. Mas para ninguém acionar à toa, né? Mas que precisa-se ter botões de acesso assim visível para leigo, precisa, porque na hora do desespero acontece alguma coisa, o desligamento da energia é muito necessário. Até desde choques elétricos em situações, né? Você chega lá no quadro, qual vou desligar? Pum, tu desliga tudo. Você bate ali e desliga o quadro geral e você salva uma vida. Então, não é uma coisa fácil de entender a despressurização e a repressurização da rede. Ela não é tão difícil, mas não é uma coisa assim que você só em ouvir falar você vai lembrar. Então o curso ele vai te dar uma noção e às vezes é uma noção muito pequena, muito básica. Pode ter coisa aqui que eu esqueci, né? Pode até ter erros meus aqui, porque a despressurização é raro você fazer, né? Não é uma coisa que está sempre fazendo. Não é por qualquer motivo, não é qualquer lojista que vai pedir a despressurização da rede, não é assim que funciona, né? Até porque eu sempre falo, quando você tem pequenos vazamentos na rede, né,
Eu vou voltar ao assunto aqui porque que a rede ficava despressurizando. Porque havia pequenos vazamentos na rede, né? E, e esse pequeno vazamento ele vai despressurizando aos poucos e a bomba fica entrando, eles têm que ser reparados. Não adianta fazer uma solda nele. Vocês não fazem solda, eles tiram aquela tubulação, cortam e, na verdade, desatarracham ela, né? Porque ela tem juntas e colocam, substitui por outra junta, né? Só que isso dá trabalho e custa dinheiro, né? Você, às vezes tem que isolar uma área toda. Então vocês veem a situação do bombeiro civil, às vezes não tem efetivo, o cara tem que acompanhar a solda disso, o cara tem que acompanhar a despressurização e repressurização de rede, e às vezes o cara é sozinho, cara. Ou às vezes o cara tem pouco, o lugar tem pouca equipe para isso. Então, quando for fazer um trabalho desse, a empresa tem que deslocar um guerreiro para estar ali, porque a função do bombeiro civil, no momento em que o cara está fazendo uma solda de rede ou fazendo despressurização, a manutenção, fazendo todo o serviço, porque de mês em mês eles fazem o teste da VGA, né? Válvula de governo e alarme. Quando a rede despressuriza, soa um alarme, né? Nas recepções do lugar ou no térreo, soa-se um alarme, né? Mostrando que houve uma queda na pressão da rede e por isso há alguma coisa errada, né? A VGA ela vai alertar sobre alguma abertura de hidrante que alguém pode ter feito de forma de brincadeira, né? Ou por desconhecimento, viu aquilo ali, o que é isso aqui? Aí abriu a torneira lá, a válvula aí causou essa despressurização, desde também te alertar para uma unidade que possa estar tendo um vazamento de sprinkler dentro de uma unidade e um incêndio está acontecendo ali, mas você não sabe onde é, porque ali a fumaça com a temperatura, né, sobe pela fumaça, ou até o próprio fogo mesmo vai estourar o material, o sprinkler, o esguicho vai, né, o SPK vai fazer o esguicho ali, vai fazer o trabalho dele, né, e ali, e o pior, que às vezes, o pior é quando o SPK tá abaixo da sanca, né? O cara cobre o SPK, esse que é o pior. E pode acontecer alguma queima elétrica lá e a temperatura estourar um sprinkler e a água ser jogada para cima do teto. E aí a fumaça tu não vai ver, né? Não vai saber, porque a fumaça pode vir para outro lugar e você não saber qual a unidade que está acontecendo a queima. Porque enquanto não sair a fumaça ou você não sentir a temperatura na porta, não vai saber que está acontecendo um fator dentro de uma unidade fechada, né? Então a VGA vai alertar para essa despressurização, né? E ela é muito importante para isso. Sou o alarme e o bombeiro, cara, nunca vi isso, o que está acontecendo? Porque a realidade é essa, nos primeiros dias de trabalho, porque você não tem um curso disso. O curso vai te dizer o que é um manômetro, o que é um pressostato, o que é uma bomba, o que é um quadro de energia, sim. Então, por isso que os bombeiros civis, eu como tinha curso de instalação elétrica, eu fiz no CEI de Quintino, né? Mas achei muito chato. O curso só servia mesmo para dar choque nos outros com um capacitor de ventilador. Todo mundo faz isso, né? Bobeira, mal bobeira. E eu só cheguei até four-way, three-way, four-way e disjuntor. Eu cheguei só até disjuntor. Não sei se nem se faz mais four-way, essas paradas, porque hoje em dia liga tudo pela Alexa, né? Você já faz essas conexões pela Alexa. E não gostei muito do curso. Eu queria fazer mecânica de auto, né? Vi os caras consertando lá trator, né? Não sei, pô, eu queria fazer aquele curso, mas acabou que eu fui pro jiu-jitsu e depois pra natação, boxe e basquete. Acabei desvirtuando ali porque o curso deu uma pausa e eu nunca consegui entrar na porcaria do curso porque sempre estava cheio. E até hoje eu não consigo nem, não sei mexer nada em carro, em porcaria nenhuma, porque o curso não abriu a oportunidade para mim. Era um dos cursos muito bons que tinha no CEI de Quintino, né? Lá foi uma antiga, uma Funabem, sei lá. Lá era um espaço muito grande, tinha tudo, né? A gente ganhava ticket de almoço. Eu, quando fazia boxe, eu almoçava 2, 3 vezes, né? Então era muito bom ali, que você chegava ali com o seu jaleco, né? Pegava a condução, você fazia os cursos, pô, tinha curso de informática, computação gráfica, eu acho que até tirava habilitação numa época lá, e além de ser escola também, só que a parte de escola tinha que fazer prova, né? Aí eu já era mais burrinho para essa parte, não conseguia lá entrar nessa. Eu nunca fiz prova por SEI, mas era uma escola boa. Mas foi um lugar que deu muitos cursos, e não tem cursos hoje em dia, assim nesse nível, né?
O bom aqui é hoje em dia só o Senac. O Seice virou Firetech, né? O Firetech virou Firetech e aí ficou uma porcaria. Você quase não ouve falar nos cursos, né? Então, antigamente era, pô, desde a pessoa de idade podia fazer curso, não tinha essa parada, era muito bom. E aí, quer dizer, você aprende algumas coisas, né, na parte elétrica ali. Então, tipo assim, o cara que é bombeiro civil cru, ele vai ter que fazer a NR10. Só que da NR10, eu acho que tinha que fazer um plano mais específico, porque tem que estudar sobre, uma das coisas que tem que estudar muito sobre transformador de energia de rua, né? Que tem alguns que tem um óleo, que aquilo quando estoura, cara, aquilo é um perigo tremendo. E tipos de procedimento que você não poderia chegar com extintor assim de bobeira, né, por conta de arco voltaico. Arco voltaico é uma coisa que tem que estudar. Desembarque de carro, se for necessário, com os dois pés juntos, arrastando, né? Conversar sobre isso. E uma série de coisas que são necessárias para a categoria, né? Porque assim, o cara vai trabalhar no shopping, tem gerador, tem estação de tratamento, tem exaustores, né? Tem muita coisa no shopping para você se preocupar. Elevadores, você tem as escadas rolantes, você tem o maquinário da escada rolante. A escada rolante tem sensores, que às vezes nem todas têm, né? Mas tem sensores de desligamento automático dela, quando desalinha. Tem aquele estudo da projeção da pessoa que está descendo ali a escada muito íngreme e faz o desligamento, a pessoa pode ser projetada. Tem vários procedimentos. Cadeira de roda que vai tentar acessar uma escada rolante. Isso tudo tem muitas coisas que precisam ser estudadas, né? Então, tem cursos específicos. Quer ver? Cursos tem que ter cursos mais específicos, né? As NRs, elas têm dá bastante conhecimento, né? Mas tem muita coisa que às vezes falta, assim, que dá para fazer um pacotão mais específico e fazer aquela aula mais robusta. Então, a parte de CMI poderia ser uma espécie de NR, né? Porque exigir que o bombeiro faça isso não é certo, porque isso é uma prerrogativa da manutenção, porque qualquer coisa que vier a acontecer vai cair na conta do bombeiro civil e vai sair do bolso dele, cara. Isso que os caras não entendem. Ah, cara, tem que pegar um andaime ali, vai arrastar um andaime. E se você capota aquele andaime e às vezes você esbarra num blindex, desse daí custa 8 mil. Você já viu aqueles blindex de loja? Só para colocar aquele blindex tem que ter um equipamento de última geração, né? Que ele segura, porque aquele vidro é muito pesado. Você não troca aquilo com 2, 3 pessoas. Ele tem um equipamento que segura o vidro, ou tem um equipamento manual também, mas tem que ter muitos homens para suspender ele, para fazer a colocação dele. Então, quanto que o cara tu acha que vai cobrar para trocar? Só para trocar aquilo ali é um dinheiro, fora o valor do vidro, que tem que vir de longe, que tem todo um procedimento de vinda. E aí você, bombeiro civil, foi lá e estourou sem querer um blindex daquele ali, para fazer um trabalho que às vezes não é tua função, cara. Entende? Eles estão confundindo as coisas. O bombeiro civil faz o acompanhamento do serviço. Exigências. O cara tá subindo lá, o cara não tem NR35, não tem o cinto dele próprio, não tem ponto de ancoragem. Ué, a situação da gente é difícil, hein? O cara despenca de lá, a culpa é do bombeiro civil? Não, os shoppings, os gestores, eles têm que cobrar das unidades que fazem as obras que o profissional seja qualificado, que o profissional tenha os seus próprios equipamentos e tenha a pessoa para estar observando esse profissional por conta da síndrome da suspensão inerte. O cara na madrugada lá, ou até às vezes num lugar que você não está vendo, leva uma descarga elétrica, fica pendurado lá nos cintos e morre por conta das articulações dele estarem presas. Não vai chegar oxigênio, né, no corpo, o corpo vai estar todo travado ali, o cara vai fazer o quê? Vai falecer porque não tinha ninguém acompanhando, porque o bombeiro civil ele tem as suas atribuições, ele não é exclusivo, né? Se ele ficar exclusivo ali, quem é que vai cuidar dos elevadores? Quem é que vai cuidar das coisas na garagem? Quem é que vai verificar se tem vazamento de óleo, vazamento de GNV, se tem carro elétrico em situação de perigo lá, que é outra bomba relógio, carro elétrico dentro de edificação com tubulações de GNV. Então, é uma série de problemas que a gente precisa estar vendo, né?
que às vezes o bombeiro civil não tem tempo para almoçar não, cara. Você vai botar a garfada na boca, né, te chama no rádio, bombeiro, bombeiro, alguém se machucou, né? Tem alguém aqui fazendo uma cagada, tem uma criança aqui pulando dentro do chafariz, tem... Rapaz, a vida do bombeiro civil não é uma vida de tranquilidade e harmonia, não. É uma vida cheia de perigos, cheia de pensamentos, que o cara tem que estar tranquilo para poder fazer uma atuação e parece que não entende essa parada. Você chega num shopping aí, 3 bombeiros para uma cacetada de gente, né? Então o efetivo não é grande, você tem as trocas de plantão, né? Às vezes a coisa acontece na troca de plantão, tem apagões, é uma série de problemas, cara. Pô, dá um apagão, você tem que se preocupar com as pessoas que estão presas no elevador. Primeira coisa é ligar para a empresa responsável, né, pelos elevadores. Depois, você vai ter que acalmar as vítimas ali, saber em qual andar que elas estão. E isso tudo, às vezes, cara, com 1 ou 2 bombeiros ali presentes. No máximo 3, né? Dependendo. Aí você tem várias pessoas presas no elevador. Se for queda de energia com chuva e vento, que caiu árvore na estrada, até o funcionário da TKS chegar, pô, demora pra caramba. Aí, o bombeiro civil não vai chegar e vai chamar o bombeiro militar. Quem tem que chamar é a vítima. Porque se o bombeiro militar chegar lá, ele vai destruir o elevador. O fator vida é mais importante. Então, tipo assim, tem elevadores que tem ali a resgate de emergência, né? Que é o resgate manual. O bombeiro militar ali vai ter acesso. Tem elevadores que tem resgate automático, né? Que são aqueles que usam um pouquinho da bateria para poder chegar no andar e às vezes a porta ali desligou a energia, a porta vai morrer, tem que sempre lembrar disso. Se desligar o disjuntor, o elevador não cai não, tá, gente? A porta, ela morre, né? Então, às vezes, é uma pessoa que está com a mão presa, vocês vê vídeo aí de criança com a mão presa, e às vezes a pessoa tenta puxar e não sai, o desligamento da porta vai fazer a porta ter mais fragilidade para você tirar aquela, né? Você tem criança que prende a mão na escada rolante que vai sentado e o pai não sabe. Você tem uma série de riscos. Aí já querem jogar mais atribuições no bombeiro civil. Tem que se conversar sobre isso daí. Realmente é uma prerrogativa do bombeiro civil depois de tudo que eu falei? Pô, eu sou chato, cara.